Olá, amigos do rádio, amantes da radiofonia, sejam todos bem-vindos ao nosso 5º podcast Memória do Rádio, podcast TCM, que você já conhece aí todas as sextas-feiras aqui no portal tcmnoticia.com.br. E hoje nós vamos trazer aqui mais 2 convidados especiais, 2 feras que marcaram a história do rádio esportivo aqui em Mossoró. Hoje o nosso tema é futebol no rádio. Um convidado tem muita história, começou em 1974, eu particularmente o considero um dos radialistas, uns homens de rádio dos mais inteligentes do Rio Grande do Norte. E tem uma longa história para contar aqui no nosso podcast. O outro é um pouquinho antes, começou ainda lá no tempo da primeira geração do rádio, ainda menino, no campo da Benjamin Constant, vejam vocês. Estou falando aqui com Deassis Linhares e Patrício Oliveira, os nossos convidados de hoje no nosso podcast. Sejam bem-vindos aí, Deassis, Patrício, prazer ter vocês aqui. Satisfação participar e falar da memória do rádio, né? Das coisas que ao longo de todos esses anos aconteceram e estão acontecendo, porque eu estou na ativa, né? O Patrício faz do rádio um hobby, nunca viveu do rádio, diferente de mim, que vive do rádio desde o dia que eu comecei. Eu acho que o homem se forma quando descobre sua arte. Com 12 anos, eu me formei porque Deus me permitiu comprar uma revista Placar e eu passei a estudar. 4 anos depois entrei no rádio. E me formei com 12 anos e me aposentei com 16. Você se aposenta quando passa a ganhar dinheiro fazendo o que gosta. Então, eu estou na ativa desde 1974. Olha que maravilha, né? Isso é muito bom, Deassis Linhares. Pedia só que você ficasse mais à vontade aí com a gente na cadeira. Essa câmera vai estar com você aí o tempo todo. Então aqui é pra gente bater papo, né? Deassis está na ativa ao longo desse tempo todo. Desde 74 são 48 anos? 47. 47. Agora, na verdade, são 49 de rádio e 47 de musibol. Eu entrei em 74 no rádio. E em 76 comecei a apresentar o musibol. Então, no próximo ano serão 50 anos de rádio. Olha que maravilha. Quem foi que introduziu assim? Quem foi que lhe deu a chance no rádio a primeira vez? Olha, ninguém faz o outro. A oportunidade aparece. Se você abraçar, tudo bem. Eu já dei chance a muitos aqui no rádio. Alguns abraçaram. Outros não tiveram competência e ficaram pelo caminho. Então, eu vi que o programa Atualidades Esportivas da Rádio Tapuia, apresentado por Olismar Lima, programa muito bom, mas quando o Olismar saiu, ficou aquele vazio. Aí eu ouvia todas as tardes e fui até Evaristo. Evaristo, eu vou trazer notícias, conversei com ele. O Olismar não está vindo mais. Ele disse, tudo bem. Aí eu comecei a redigir as coisas do futebol e com poucos meses, 2 ou 3, Evaristo me entregou um gravador para que eu gravasse as resenhas das emissoras do Rio, que era muito comum. As reportagens das emissoras do Rio, no outro dia eram exploradas através do rádio. Patrício sabe muito bem. Só que nessa noite que ele me deu o gravador, choveu bastante, relâmpagos, trovões, e não deu para gravar. Eu cheguei e disse para ele. Aí ele disse que não precisava mais vir. Mas eu já conhecia Evaristo, ele só tinha raiva na hora. Aí então eu acreditei em mim e continuei e estou até hoje. Perfeito, fantástico aí, grande Deassis Linhares. Patrício Oliveira, que é um dos nomes aí também consagrados do nosso rádio, ele que foi considerado um dos grandes repórteres do rádio esportivo, repórter de pista aqui em Mossoró, talvez o maior, porque você, Patrício, foi muito requisitado aqui no nosso podcast, viu? Seja bem-vindo. Muito obrigado, um grande abraço, Tasso, um abraço, é um prazer grande rever Deassis Linhares, nosso amigo e de grandes e tantas jornadas esportivas, né? Na realidade, eu comecei... como o Deassis disse, eu nunca fui um profissional de rádio 100%. Eu fui funcionário do Banco do Brasil, depois pedi demissão, tenho uma pequena empresa de construção civil, mas o rádio, ao lado da construção civil, sempre foi a minha grande paixão. Tanto é que, ainda hoje, eu só consigo dormir ouvindo rádio. Olha só. Só consigo dormir ouvindo rádio. Só desligo aí aquela história, dorme, acorda e depois desligo de manhã. Aí, o rádio é o seu principal mídia de consumo. Não tem, antigamente era o rádio, hoje é o celular, né? Não tem bateria que chegue. Então tem que estar trocando a bateria do celular de vez em quando. Mas é muito importante. E parabenizá-lo, Tasso, porque
É uma história muito bonita a do rádio de Mossoró, né? Eu também Nós acho. tivemos grandes equipes esportivas aqui. Eu até diria que nós tivemos equipes esportivas aqui, em determinados momentos, que se você pegasse essa equipe e botasse numa Rádio Globo do Rio de Janeiro, numa Rádio Bandeirantes, numa Rádio Tupi, Faria o trabalho. faria sucesso. Seria líder de audiência. Pela capacidade, pela competência das pessoas que as integravam. Deixa eu falar uma coisa aqui, você tocou no assunto dos bancários. Tem essa curiosidade, né? No passado aqui tinha muito bancário que atuava no rádio, não era, de Assis? No podcast de Assis Cabral... Ele citou, não foi? Que no Banco Brasil é Edmundo Alves de Assis, ele até lhe explicou, não é? O primeiro bancário, eu acho que ele esqueceu, foi José Antônio, que criou a revista do Desporto aí por volta de 1962, 63, por aí assim. Era entendeu? Narrador também. Era narrador Da e era primeira funcionário geração. do Banco do Brasil. Aí eu, Lupécio, primeiro Assis Cabral, né? Edmundo, né? Isso. Edmundo, Moura Barros. Então, muita Moura gente... Barros era do Banco do Brasil. Era do Banco do Brasil, sim. Tinha um do Banco do Nordeste também, né? José Maria Martins de Almeida. José Maria Martins de Almeida. Exatamente. Eu destaco um capítulo lá no nosso livro sobre a participação, a passagem dos bancários no rádio. Então, Pois eu tenho é. esses nomes inscritos, já catalogados. De Assis, a relação aqui, a gente falar um pouquinho sobre Paulo José. Você considera que foi um ícone, assim, um diferencial, um divisor de águas na narração esportiva em Mossoró ou não? Paulo José veio para Mossoró para empunhar os microfones da rádio difusora, trazido pelo Ângelo, e foi o maior sucesso de um narrador, não só aqui, em outras cidades também. Ele era carioca, né? O problema de Paulo José é porque ele não se autoajudava. Eu não vou revelar aqui os problemas deles, ou dele, que foram muitos, mas como narrador, uma coisa fantástica, voz bonita, criativo, e envolvia todos os torcedores que iam ao estádio. Naquele tempo se levava o rádio, né? É isso. Hoje se leva o celular, porque a coisa está muito diferente. Então, Paulo José marcou época. Quando ele foi demitido e voltou, ele voltou nos braços do povo. Houve até uma carreata para recebê-lo. Tem uma do Elviro Rebouças, que me disse lá no seu escritório, que ele só viu um radialista ser aplaudido no estádio Leonardo Nogueira. Foi Paulo José. Paulo José via subindo os degraus que dão acesso à cabine da rádio difusora, todo mundo ficou de pé, aplaudindo. Muito potencial. Foi naquela descida também do Alto São Manuel também, Sim, ali foi a volta dele. nessa ocasião. Foi né? a volta dele. Apoteótico, né? Eu estou falando no estádio, porque achavam que ele não vinha fazer a transmissão. E ele mancava, era uma perna e tal. De repente ele começou a subir e apareceu, e todo mundo aplaudiu. Muito bem. Ô Patrício Oliveira, você acha que o Nogueirão foi assim também, um momento, a partir do Nogueirão começou a coisa a dar uma dinâmica maior na transmissão esportiva ou não? Com certeza, com certeza. As emissoras passaram a investir mais. O Nogueirão que é de 67, né? De 67, exatamente. Com relação a Paulo José, como o de Assis falou, foi o maior narrador da história do Rádio Esportivo de Mossoró. E é um detalhe interessante. No retorno de Paulo José, nós havíamos saído da Rádio Difusora, eu, Lupécio e Roberto Machado, porque houve a criação do Departamento de Esportes da Rádio Rural. Tá? Rômulo Negreiros que era o coordenador da equipe. E então, nós fomos para a Rádio Rural. Bom, na segunda-feira, fizemos a transmissão no domingo, na segunda-feira, Ângelo, que na sequência deve entrar no assunto também, que Sim. é outro divisor de águas, que foi o maior... o rádio de Mossoró se divide entre antes e depois de Ângelo Augusto Fernandes, Diretor da difusora. diretor da difusora. Então, eu trabalhava no Banco Brasil de 8 às 10 e voltava ao meu dia e tal. Quando eu saí, eu recebi uma ligação lá no banco e Ângelo pedindo para eu passar na Rádio Difusora. Tudo bem. Passei lá às 10h30. Nós não podíamos ter salário, né, pelo Banco Brasil. Eram cotas. Era cotas. Davam E cotas e a turma se virava lá. E ele disse, olha, domingo eu vou trazer Paulo José de volta e eu quero a sua volta também. E fez aquela história, dobrou a cota, né? Aí a gente já passou a pensar de uma maneira Com outros diferente. olhos. Saímos da churrascaria O Laçador por volta de 11h30, meio-dia. Chegamos no estádio Leonardo Nogueira, 4 horas da tarde. E nesse dia, o Ibope registrou somente 93,8 de audiência da Rádio Difusora. Foi um negócio esmagou, apoteótico. né? Esmagou. E olhe que do outro lado
tinha também, narrador, Evaristo Nogueira, a quem eu considero um dos melhores narradores esportivos desse país. Evaristo tem muita competência. Sem dúvida. Muita competência. Vibrante. Muito bom, muito bom. Então, foi isso aí. Então, a partir do estádio Leonardo Nogueira, as emissoras investiram. Começou com Aldir Dudeman, Aldir Frazão Dudeman. Chegou, Sim. né? E Aldir ficou conhecido em Mossoró pelo famoso duelo, lembra de Assis? Que ele Sim, marcou com Neemias. Neemias de Oliveira Cunha Sim. na Praça do Codó. Marcaram um duelo lá, começaram a discutir pelo rádio, né? Ao vivo. Aí marcaram para se encontrarem para aquele Aí duelo. a praça tomada de Exato, gente. graças a Deus, entre mortos e feridos, escaparam todos. Não aconteceu nada, né? Escaparam Talvez tenha todos. sido uma estratégia de marketing desses, isso aí. A mas- princípio não, mas Né? depois eles conseguiram conversar pelo telefone e Tudo resolvido. os dois mostraram a força que o rádio tinha. Neemias era Exatamente. o melhor juiz que a gente tinha que ter no Rio Grande do Norte, indiscutivelmente. Neemias Cunha. Neemias de Oliveira Cunha. Era funcionário do INSS, depois cursou Direito, exerceu advocacia em Mossoró e foi um extraordinário árbitro de futebol. Muito bem. Essa questão aí de Ângelo Fernandes também, você pensa da mesma forma, ou de Assis Linhares? Você atuava na Tapuio, que era concorrente, né? Olha, Ângelo, é o seguinte, vou dar só um exemplo aqui. Seu Mané, da Rádio Rural Folclórico, Seu Mané, ele apresentava um programa chamado Rural Joia Joia. E ele derrubou a difusora nesse horário. Seu Mané não tinha estudo, mas era sabido. E falar errado para ele era natural, porque era parte do folclore dele. Então ele fez um sucesso muito grande e Ângelo sacava aquele que estava fazendo sucesso numa rádio para levar para a difusora. Só que na difusora ele não emplacou o Seu Mané. Não aconteceu. Ele não aconteceu. Por quê? Porque o estilo dele era da zona rural, rádio rural. Não era da zona urbana. Ele Perfeito. fazia um sucesso demasiado, Seu Mané. Trocava as coisas em notas e avisos. Sei que foi um sucesso devastador. Mas não emplacou. O Rural Joia Joia não emplacou na rádio difusora. Mas antes era assim. Se alguém fazia sucesso numa emissora, ele fazia de tudo para que esse viesse trabalhar na sua rádio, que ele queria sempre o primeiro lugar. E o Patrício pode confirmar isso. Era um competitivo, né? Era um homem competitivo. Tinha essa visão. Falando de plantão esportivo agora, o de Assis, você sempre quis ser plantão esportivo ou não? A coisa mais bonita que eu achava no rádio era informar o gol. Então... Era o que atraía você. Aí eu fui trabalhar exatamente na equipe de esporte da Rádio Tapuio. Nesse tempo, a loteria era um sucesso, né? De 1 até o 13, os jogos, todos se ligavam para conferir o valor da loteria esportiva. Então, o plantão tinha muita força nessa época. E então eu entrei em 74, não via gosto de trabalhar como repórter. Mas quem te ensinou o plantão? Não, ouvindo rádio, Ouvindo rádio. Ouvindo as emissoras, Mané Queiroz na Rádio Clube de Pernambuco. Mas você ficava num outro estúdio dentro ouvindo na chamada Coruja, né? Que chama Coruja, que Antes fica na de entrar em audição de rádio, outras rádios, não era assim? Pegava o dado e... Antes de entrar no rádio, eu já acompanhava. Era Oswaldo de Souza, na Globo, tinha o plantonista da Tupi de São Paulo, da Bandeirantes, Seu Mané, o Mané Queiroz, da Rádio Clube de Pernambuco, depois Edivaldo Moraes, tinha um programa Tirateima, extraordinário programa. Então a gente... Tem que ser rápido também, né, na informação. Gostou dessa ideia de divulgar resultados e foi assim que eu entrei no rádio. Você foi antes, aliás, depois de Nilson Chaves Júnior, não foi assim, Patrício? Porque, pelo que eu li, Nilson Chaves Júnior já foi também um grande plantonista do Rádio Não, Esportivo. Nilson Chaves não? não foi plantonista. Não foi? Ele levava as notícias. Então, inclusive, foi meu colega de colégio diocesano de Santa Luzia, de mesma turma. Engenheiro eletrônico que mora em Fortaleza hoje, era o melhor aluno na nossa turma no colégio diocesano. Então, o Nilzinho, ele era sobrinho de Siqueirinha, que era diretor do Baraunas. Então, sobrinho de filho de Cleide Siqueira, né? Dona Cleide, que foi do rádio também. A primeira locutora da... Irmão de Weber, da WSC. É uma família que tem passagem pelo rádio. Exatamente. Celineide também foi da Rádio Rural, entendeu? E Nilcinho acompanhava todos os campeonatos mundiais. Olha, campeonato inglês, francês, espanhol, alemão. Atualizado. Tudo, no mundo inteiro. Então ele fazia, diariamente eu passava na casa dele, pegava aquele relatório, né? E levava para a rádio, entendeu? Ele não ia para a rádio, para o estúdio.
Ele era aquele colaborador. Um escuta colaborador. Exatamente. Escuta colaborador. Então ele não teve um vínculo direto. Não assim. teve. Quando eu entrei, estava saindo o Leondas. Leondas, exatamente. Leondas, irmão de patrocínio. De patrocínio, que também tinha sido repórter da rádio. E irmão de Léo Diniz. Exatamente. Irmão de Léo Diniz, que foi supervisor do Potiguar por muitos anos. O Nilson te emprestou um gravador que facilitou a tua vida, não foi, né? Olha, veja só. Num determinado momento, eu fui redigir um noticiário quando Hélio Macedo, que vai aparecer naquela foto da inauguração do Nogueirão, foi embora para Recife. Canindé Alves, que era o então diretor da Rádio Itapuã, me chamou e disse: olha, Patrício, faça o seguinte, você não tem muito tempo, mas redija o noticiário da Rádio Itapuã. E me deram um gravador. Tá? O grande jornal Itapuã. Exatamente. O que acontece? Eu gravei 2, 3 dias, a gente ficava gravando, ouvindo as outras emissoras e tal, e eu devolvi o gravador. Por quê? Porque quando você tem um gravador e vai fazer a redigir a notícia, você vai praticamente copiar. O que é que eu fiz? Eu pegava uma folha de papel, pegava o tópico principal da notícia, porque obrigatoriamente você não teria como repetir, redigindo. Sim. Então, eu entendo que o gravador seria quase que uma cópia. A redação é diferente. A redação você muda os termos, você pega a notícia, que é o foco principal. Eu entendo, Patrício. Você quer dizer que a notícia é uma só, mas você fazia a seu modo. Exatamente. É o estilo dele. E mudava as palavras. Claro. Na verdade, a notícia é uma só, mas exatamente. você tem uma maneira de passar, transmitir isso para o ouvinte. O ângulo, né? O ângulo da informação. Eu devolvi o gravador. Então eu ficava lá no lápis, anotava a notícia, fazia 1, 2, 3, tal, 10 notícias. Então ia fazendo uma por uma, redigia, mandava para a rádio, né? E aí estava tudo resolvido. E aí estava resolvido o problema. Ô, de Assis, e o Musibol também tem uma história longa aí, né? Esse programa eu comecei em 1976, tendo ao meu lado o Jorge de Castro, que está no banco ainda, ou já se aposentou, Patrício? Aposentado da Caixa Econômica Federal, mora em Natal. Pronto. Tenho sempre contato com ele. Botafoguense, aliás, uma das características. Eu comecei esse programa Musibol com o Jorge de Castro, mas ele só foi 2 domingos e deixou. E eu estou até hoje, né? Desde 76. É o programa... E irmão de Escocinha, que foi discotecário da Rádio Difusora durante a vida inteira. É o último grande discotecário, né? O que mais durou. Foi. Porque quando ele também virou saudade, discoteca perdeu importância. Acabou. Perdeu o sentido, né? De Assis, você acha que essa questão do playlist hoje dos computadores, porque fazer esse trabalho que você fazia aí na época, né? Realmente difícil. Hoje em dia a gente abre o aplicativo, o gol sai na hora ali, tá tudo fácil. Qual a relação que você faz? Melhorou, né? Melhorou em relação àqueles tempos. A tecnologia. A internet, ela supervalorizou o rádio. Supervalorizou. Ela minou a imprensa escrita, mas a imprensa, eu diria nem a televisiva, a do rádio mesmo. Porque você comprava discos e a rádio não estando em uma boa condição, eu comprava meus próprios discos para fazer o programa Linda Juventude. Como eu falei antes, comprei mais de 200 discos, LPs, para fazer valer aquela música da hora. Hoje, o YouTube, você baixa, vai para a playlist, tem a música que você quer. Mas qual é a diferença do rádio para o YouTube? O YouTube não cita seu nome, e o rádio cita. E o ouvinte quer ouvir o nome dele. Olha, eu quero ouvir essa música. Aí eu vou falar que ele está ouvindo, está em tal bairro, está em qual cidade. É essa marca, a supervalorização do rádio, a praticidade. O rádio se supervalorizou com a internet. Muito bem. Você é ouvinte de rádio, né, Patrício? Você assiste, aliás, ouve rádio AM, Continuo ouvindo. Rádio AM. Eu entro no carro, já tá ligadinho lá. A Rádio AM vai acabar, ô de Assis, na sua visão? Está caminhando para isso? Tá sim, a tendência é natural. Não tem mais como segurar, porque também o material é bem mais caro do que o FM. Muita gente pensa que não. E a qualidade, né? Porque a Rádio AM é amplitude modulada e a FM é frequência modulada. E hoje com a web, seus gastos, as despesas são mínimas. Enquanto você paga 20 mil de energia numa emissora como a 105, a 93, uma rádio web paga R$700 de energia. Há um custo, né? E a tendência natural é as rádios convencionais ficarem pelo caminho e o rádio web acontecer. Ganhar cor. Como também o FM. Eu vejo assim.
Na vez que eu conversei... Quer falar, Patrícia? Não, na realidade eu acho que a Rádio AM não acaba. Ela está tecnicamente evoluindo. Tanto é que ela migrou para a frequência modulada, mantendo o mesmo nome. Mantendo o nome. Eu falo do ponto de vista técnico, tecnológico, entendi. Vai acabar certamente, né? A amplitude modulada. Claro. Melhora a qualidade. Em termos jornalísticos, FM hoje é a cópia do rádio AM. Porque tem rádio hoje que só é notícia, né? Isso, exatamente. Tem um exemplo aí. Antigamente havia separação. A rádio AM era notícia, futebol, tal, e a AM música. Hoje não. Aliás, a FM música. Hoje não fazemos mais essa diferenciação, né? Exatamente. Eu tinha falado uma vez com o de Assis Linhares, conversando sobre rádio, empreendedorismo no rádio. Naquela entrevista que nós fizemos, você disse a mim o seguinte: olha, no Brasil, o único profissional que não pode ter sua própria emissora é o radialista. Lembra que você falou isso? Você não lembra? Não lembro. Mas você soltou essa frase, que o radialista não pode ter sua própria rádio, não pode concorrer para ter sua própria rádio. Deve ter alguns radialistas que têm suas emissoras, mas eu acho que é um número ínfimo em relação ao grosso das concessões. Confesso que se eu falei, você gravou, tem isso aí, eu não vou discutir, mas eu sou proprietário de uma rádio. Web. Né? Sim, e estou muito bem, obrigado. Porque eu falei com o Patrícia há pouco tempo que o homem nunca vai ter tudo. O suficiente basta. Quando ele pensar que tem tudo, ele já está velho, não vai dar sequência, olha para trás. Se os filhos não derem continuidade ao seu projeto, ele entra em depressão e é capaz até de dar um tiro no ouvido. Então, o suficiente basta. Ok. Para fechar esse tópico aqui, a gente vai ter as fotos daqui a pouquinho. Vamos falar aqui das transmissões do Maracanã. Teve as transmissões, não foi? Nos anos 70? Muitas transmissões, muitas. O precursor foi Evaristo? Sim. Nesse trabalho? Sim. Isso. Vocês lembram qual foi os primeiros trabalhos? Não, eu sou muito ruim de data. Evaristo e Cabi foram quem mais transmitiram jogos fora de Mossoró. Né? Evaristo foi uma vez com Cabi, foi uma vez com Rodrigo Rodrigues, foi uma vez comigo, e com Cabi foi mais de uma. Exatamente. Nos anos 70. Transmiti jogos da seleção e clássicos do Campeonato Decisões Brasileiro. Cariocas, Paulista, sim. mais ou menos. Aquela final, Renato Gaúcho, gol de barriga, eu estava lá. Fluminense 95. Eu estava lá. Você estava lá? Estava lá com Evaristo Nogueira. E, na verdade, eu estava com Cabi. Foi em 95. Fui em 93, 2 gols de Romário contra o Uruguai, eu fui com Evaristo Nogueira. Fui 2 vezes ao Maracanã para viver esses jogos. Na entrevista que eu fiz com ele, ele colocou que esse foi um dos grandes jogos que ele considera como um dos históricos para ele. Ele teve no Maracanã com você, né, fazendo essa transmissão de Brasil 2, Uruguai 0. 2 gols de Romário. Romário estava fora da seleção, Parreira muito pressionado, resolveu apostar outra vez no nome dele e o Brasil acabou confirmando sua vaga com esse resultado. E o Baixinho se consagrou naquele jogo, né? Chegou e foi o seu grande jogo também, ou de Assis, ou não? Teve números, né, também? Não, o meu grande jogo é Corinthians e Ponte Preta. Ouvindo pelo rádio mesmo. 77. O Corinthians venceu depois de 22 anos de insucesso. Ali foi o maior jogo que eu vivi. Fantástico. Gol de Basílio. Basílio. É isso? E o seu grande jogo qual foi, Patrícia? Assim, profissionalmente, lembra algum também ou não? Olha, eu coloco quase todos que no mesmo nível, entendeu? Pela maneira como eu fazia, pelo prazer que eu tinha de fazer. Por exemplo, eu fiz jogos da Seleção Brasileira em Florianópolis, na Ressacada, fiz no Arruda, fiz em Fortaleza, fiz em Natal. Isso pela várias difusora. Vezes, pela difusora. Difusora e Libertadora também. Perfeito. Porque eu fui o primeiro diretor de esportes da Rádio Libertadora. E aí eu queria até colocar uma outra coisa. Com relação a comando de rádio. Ângelo foi o precursor. Mas o mais competente de todos eles, não é porque esteja aqui, foi o Dr. Milton. Eu tive a honra de ser convidado pelo Dr. Milton, e fui o primeiro diretor de esportes da Rádio Libertadora Mossoroense, tá certo? Perfeito. Então o Dr. Milton era perfeccionista. Quantas vezes nós ficamos até 2, 3, 4 horas da manhã, ele ouvia uma vinheta 30, 40 vezes, até dizer, aí ele selecionava de 10 e ia fazendo aquela seleção, tal, até chegar naquela que era ideal. Tanto é que o único momento na história da radiofonia de Mossoró que a difusora perdeu a liderança foi quando o Dr. Milton
foi diretor da Rádio Libertadora Mossoró. Foi para a Rádio Libertadora. Aí tinha Jomar Valença. Jomar Valença me falou exatamente isso que você está falando aí, a participação direta dele. E esses 3 anos iniciais da Libertadora foram assim também muito bons. Né? Doutor Milton tinha outra peculiaridade. Ele tinha na sala dele 3, 4 rádios. Ele ficava um na Rádio Tapuio, um na Rádio Difusora, um na Rádio Rural, né? Ouvindo ali e tal, a programação. Acompanhando, antenado. Com aquela simplicidade toda e tal. Aí já me chamava de um por um. Às vezes, quando alguém cometia um deslize, ele chamava um pequeno errinho de português, aquelas coisas normais. Ele chamava. Isso. Então, Ângelo foi o marco divisor do voluntarismo. Daquele de apostar. Eu vou dar aqui um exemplo, olha. Eu trabalhava no Banco do Brasil. Rapidinho que a gente já está chegando já. Eu assumi em Macau em 1972. Fomos fazer acho que agosto, setembro, eu não lembro o mês, não. Fazer um jogo América e Santos em Natal, para você ter ideia de como o Ângelo era. Então, eu trabalhava de 7 a 1 no banco em Macau. Eu saí 1 hora no ônibus da empresa para Natal. Às 10h30, 11 horas da noite, ele contratou um táxi. De Natal mandou me deixar em Macau, naquele tempo as estradas horríveis. Eu cheguei em Macau 5 horas da manhã, acordei às 7 para trabalhar. Para fazer a transmissão. Para fazer a transmissão. Show de bola. Então o Ângelo fazia isso aí. Ele não tinha limite de gastos. Fazia o sacrifício. Ele queria qualidade. Show de bola. Ele queria qualidade. Muito bem, vamos agora às nossas imagens aqui, encaminhadas pelos nossos 2 convidados, tanto o De Assis quanto o Patrício. Vamos lá, na tela aí, ó. Primeiro estádio de Mossoró. Não é isso, pessoal? Queria que vocês falassem. O Benjamin Constant, você vivenciou. Comecei lá, exatamente. Não é isso? Onde hoje é o SESI, o SESI, exatamente. O SESI Clube. E grandes jogos. Potiguar e Baraúnas, como sempre, né? Essa era a época das transmissões com Paulo Rufino, com... Paulo Rufino eu não conheci. Aí já foi Zé Antônio, teve José... Sim, teve outro do Banco do Brasil também, José Ari, que esse José Ari. Só da Benjamin Constant. Antônio Martins. Antônio Martins. Transmitiu também. Sim, não estou dizendo, não era do Banco do Brasil. Mas era dessa época. Da época aí, sim. Né? Lobato. Francisco também. Francisco Lobato. Quer falar alguma coisa dessa Lobato época? Também era disque jockey. Quem manda é o ouvinte. Programa que ele apresentava. E o Rádio Baile. E o Rádio Baile. Olha os programas surgindo aí. Vamos à próxima aí, Tiago e Marcelino. Pronto, aí a equipe de esportes. Zé Neto. Vamos lá. Era narrador. Romildo Nunes. Hélio Macedo, que mora em Recife hoje, aposentado da Rede Ferroviária Federal. Eu esqueço o nome desse. Hélio Macedo que trabalhou na Transamérica de Recife, não foi? Exatamente, Jornal do Comércio. Esse aí, Pereirinha, que era controlista, que a gente chamava de controlista, né? Esse aqui, Alberci Andrade, que era repórter. José Maria Martins de Almeida. Narrador. José Maria Silva, esse foi meu atleta, meu radialista. E hoje é aposentado do Tribunal de Contas do Estado, mora em Natal. Vai mandar o podcast para ele, né? E esse aí, ó. É o Patrício Oliveira. Começando ali, ó. 19 anos aí, Patrício? Olha a diferença. Não, aí sabe quanto? Aí 16 anos. 16 anos, é. Só o filé de borboleta. Esse José Maria aí, é irmão da esposa de Emery Costa? Esse aqui, Zé Maria Almeida, sim. Irmão de Maísa Almeida, que foi minha colega também de Banco do Brasil. Entendeu? E ele teve na narração por muito tempo. Muito tempo. Ele trabalhou muito tempo como narrador. Muito tempo mesmo. Vamos à próxima, então. Feito o registro aí. Bacana demais aí essa equipe de esportes. Quero cair, ó. Assis Cabral, Edivaldo Pereira, Edmundo Torres e Patrícia Oliveira. Por trás do aquário lá tem o controlista também, tem uma turma lá. Acho que é o Coronel Pereira que está lá atrás. Coronel Pereira. Parece Coles Aquino. Não, Coles Aquino nessa época não. Não, Coles Aquino não. Coles Aquino entrou no rádio em 82, essa foto aí é mais antiga. Então, esse foi o grande apogeu da difusora nesse momento, aqui, né? Chapinha. O Chapinha foi diretor da Rádio Libertadora. Foi também, exatamente, Edvaldo Pereira. E aqui o De Assis era concorrente, né, o De Assis na época? Na Rádio Tapuio. Fazia briga com a Tapuio aí. Era bacana demais. E o torcedor se envolvia, hein? Vamos lá na próxima. Agora o detalhe é a condição dos estúdios, o De Assis. Todos os convidados que vêm aqui, aí o crânio De Assis aí, Rádio Libertadora, né, o De Assis? Rádio Libertadora. Anos 80. Anos 80. Período bom. Já anos 90 aí. Anos 90. Já tinha passado aquele boom inicial da Libertadora. A Libertadora data de 83. Essa foto aí é 95. Muito bem. Estúdio amplo. As condições dos estúdios da Libertadora eram bacanas também, né? Eram sim. Doutor Milton primava pela
qualidade técnica da emissora, né? Uhum. Agora, nas antigas, a gente nota mesmo, todo mundo que está trazendo foto aqui, os estúdios deixavam a desejar do ponto de vista do conforto, Era o radialista raiz mesmo, tinha que ser raiz, né? Como ele falou, o trabalho do Milton Marcos era voltado com perfeccionismo, né? Ele queria ser em primeiro lugar, assim como o Ângelo queria também. Isso tornava a briga realmente muito boa. Ele chegou a cogitar um helicóptero para fazer promoção da rádio em Tibau, no Fest Tibau, alguma coisa assim. Chegou a cogitar isso na época com o Jomar Valença. Jomar me disse, não mediria esforços. Muito bem, a gente está chegando ao final aqui do nosso podcast aqui, TCM, o nosso 5º podcast, gente, com o Deassis Linhares, com o nosso Patrício Oliveira, falando das grandes transmissões do rádio, os grandes momentos do futebol no rádio Mossoró. É uma pena, a gente só tem 30 e poucos minutos, teríamos mais tempo aí, teríamos que ter mais tempo para falar de muitos assuntos, mas a gente quer agradecer, Deassis, dê o toque final aí para o nosso telespectador, web leitor, internauta que vai estar conosco e acompanhando aí essa lenda, Deassis Linhares, ainda no rádio, um homem do musibol. Quando você faz o que gosta, você começa todo dia, né? Você não vai trabalhar por obrigação, trabalhar por diversão. Confúcio dizia, o grande pensador chinês, faça o que gosta e não será escravo de ninguém. Olha isso aí. que eu faço. Muito bem. E o que representa a memória do rádio para você? A memória do rádio é uma coisa que se fortalece pela própria história que se cria e que se desenha todos os dias, né? Porque a gente, na ativa, vai se alimentando e vai transmitindo isso para o ouvinte. Perfeito. Obrigado, Deassis. Boa Muito sorte grato, lá na muito grato. Web Rádio Sal da Terra. Dá o contato aí para o pessoal, é o www. Só Sal da Terra já entra direto, né? No caso, Rádio Sal da Terra, e o contato via WhatsApp é o 9926-9721. Show de bola. Tá aí, Deassis Linhares, Patrício Oliveira, obrigado também, amigo. Ele acabou de ganhar mais um ouvinte. Eu já coloquei aqui no celular, nos favoritos da Rádio Sal da Terra. Olha, Tasso, agradecer a você e dizer que fico muito feliz. E, Deassis, na minha opinião, quem faz o que gosta não envelhece. O tempo só passa, mas não envelhece. Olha aí. Mentalmente ele continua em forma, né? Informativo. Então isso é muito importante. E até para incentivar a formação do nosso valor, porque tudo na vida são ciclos, e o nosso ciclo passou, por exemplo, o meu passou, tá? Eu não tenho hoje mais nenhum interesse, fico ouvindo, continuo apaixonado pelo rádio, ouvindo e tal. Em alguns momentos alguém me liga, pede alguma informação, a gente repassa pela experiência, né, entendeu? Isso. Algumas sugestões. E eu digo sempre, nunca se ache o melhor, você sempre tem o que aprender. Então, eu me baseei muito na melhor dupla de repórteres de toda a história do rádio brasileiro, Deni Menezes e Washington Rodrigues. Maravilha. Deni, aposentado, Washington hoje, né, hoje comentarista da Rádio Tupi, a quem eu ouço todo dia. Ele tem o show do Apolinho agora das 5 horas, tá? 85 anos já. Tá, ele tem o show do Apolinho agora às 5 horas. Aí se emociona também, entendeu? Então, vai na história, você nunca vai saber tudo. Sempre tenha humildade o suficiente e procure aprender. Muito bem. Aprender. Porque nunca se sabe e todo dia você tem que aprender. É um aprendizado que não cessa até você dar aquele último suspiro. Valeu. Muito obrigado e um grande abraço. Agradeço a vocês aí a participação e a contribuição que deram e ainda dão à Radiofonia de Mossoró. Gente, um abraço para vocês. Encerramos aí o nosso 5º podcast TCM Memória do Rádio. Sexta-feira de novo aqui no portal tcm.com.br. Abraço!